nós vamos hoje abordar a questão dos conselhos populares em Ribeirão Preto. Você sabia que o conselho ele tem essa possibilidade de você que está em casa nos assistindo participar, né? Inclusive acompanhar a execução do orçamento, a execução do dinheiro que eu e você pagamos através dos impostos. E aqui vou começar com o Lars, que está aqui no estúdio, que já fez parte do COMPAC, já fez parte do Conselho de Cultura Municipal de Ribeirão Preto, de Educação, enfim, entende muito bem esses espaços, até porque lutou, que eu sei desde a sua juventude, para existir esses conselhos, que foi uma vitória, né, Lars, da Constituição de 88, não é mesmo? Sardinha, você lembrou bem, né? Quer dizer, isso aí é resultado de um longo processo de lutas da sociedade, né? E em especial os setores populares, para que fosse instaurada dentro da Constituição de 88 exatamente o conceito de democracia participativa, né? Quer dizer, a democracia não se resume no dia da eleição, não se resume ao voto, mas a democracia ela tem que se abrir no sentido de que espaços e em outros momentos, né, da vida política e social e cultural do país, a população também esteja presente. Eu vou passar para o Lucas também, que é advogado, e gostaria de perguntar para você, as prefeituras, e vamos falar aqui de Ribeirão Preto também, elas respeitam esses espaços como um espaço que não seja, né, um órgão da prefeitura, como se fosse um puxadinho do executivo, e claro, deveria ser, né, um espaço da população poder colaborar aí na construção e efetivação das políticas públicas. Fala pra gente um pouquinho, Lucas. Constitucionalmente está previsto no artigo 1º e no artigo 14 da Constituição que todo poder emana do povo e os seus representantes. Os conselhos, eles têm importância sine qua non, é uma importância imprescindível para a boa democracia, para que tudo e todos sejam contemplados em tempo e a contento, ainda que para tanto tenham e precisam, muitas das vezes, obstar ações que venham do chefe do Poder Executivo e de seus secretários. No caso aqui de Ribeirão Preto, a gente pode dizer o seguinte, há conselhos que funcionam muito bem, há conselhos que não funcionam a contento, e há conselhos também que sofrem ações do poder público ali que fazem valer os seus interesses, ainda que a despeito da sociedade civil. O que nós precisamos e nós temos cobrado o tempo todo é que os conselheiros exerçam o seu mandato com intrepidez e ousadia para fazer valer os interesses da sociedade civil. É isso que é importante e é isso que é imprescindível que nós temos que trabalhar. Dentro do sistema de democracia liberal, os conselhos é a instância de maior importância para a democracia participativa. Com toda certeza, Lucas, você pontuou muito bem. E nós vamos fazer o registro de alguns fatos que estão acontecendo aqui na cidade. Explica pra gente o que está acontecendo, por exemplo, no Conselho Municipal de Educação, que o senhor participa muito próximo ali. Sardinha, você foi até muito generoso, né, quando disse ainda há pouco que alguns conselhos funcionam como um puxadinho da prefeitura, né? Eu acho que tem alguns casos aí que não é puxadinho, é pior do que isso, né? Tem alguns casos que o conselho se transforma num verdadeiro capacho do prefeito, né? E o que aconteceu com o Conselho de Educação foi isso, meu caro, né? Quer dizer, o prefeito faz passar pela Câmara, usando a sua maioria parlamentar, né, de apoio lá da base do prefeito na Câmara, ele faz aprovar ali uma nova legislação regulamentando a forma de eleição, regulamentando as cadeiras que compõem o conselho e tudo mais, e simplesmente desconsidera, cancela o conselho que já estava acontecendo, inclusive com conselheiros com mandatos que ainda durariam até 1 ou 2 anos pela frente, né? E desconsidera, inclusive, uma lei que havia ocorrido, você falou ainda há pouco, né, que eu era candidato lá, fui até eleito como suplente lá do Conselho de Educação, ele desconsidera essa eleição que houve, convocada pelo próprio presidente do Conselho, que tem prerrogativa para isso, pelo seu regimento interno. Quer dizer, olha, eu vou dizer o seguinte, que esse prefeito Nogueira é o inimigo número 1 dos conselhos municipais. Ele não entende nada de democracia participativa, ele desconhece o que diz a Constituição de 88 sobre a democracia participativa e onde ele tenta interferir nos conselhos para detonar os conselhos e transformá-los em puxadinhos ou capachos, né, ele está fazendo. Além, por exemplo, de não
se ater a decisões do Conselho que a própria legislação estabelece, a autonomia dos conselhos deliberativos, né, previsto em lei que ele não considera, como o caso mais recente aí do Conselho de Patrimônio, em relação ao caso da Casa da Cultura, né? Então nós temos um histórico aqui, ô Sardinha, e não é só nessa administração não, esse negócio é mais antigo, isso vem de outras administrações anteriores, né? Que é uma luta incessante da sociedade para ser ouvida através dos conselhos. E por outro lado, você tem os prefeitos, os mandatários que fazem de tudo para reduzir esse espaço dos conselhos, para poder controlar esses conselhos, para que a sociedade não tenha voz, não tenha vez aqui em Ribeirão Preto. Infelizmente, e não é só essa questão da educação, parece também, Lages, que tem uma questão que de fato aconteceu recentemente, semana passada, que foi embargada, né, até aquela obra que estava acontecendo na Secretaria Municipal de Cultura, para vir, no caso, né, uma entidade, o Catavento, que vai assumir, né, um projeto aqui, uma política pública na cidade. E eu quero agora ver com o Lucas, que é o presidente do Compac, o que aconteceu que essa obra foi embargada. Eu conheço o Espaço Catavento em São Paulo, né? Até tive a oportunidade de levar meus alunos ao final do mês passado lá no Catavento. É um espaço muito interessante, tem várias áreas do conhecimento, muito organizado, mas parece que pulou algumas etapas, né, Lucas? O processo de tramitação da Fábrica de Cultura, que pretende ser instalada no Morro de São Bento, ele já vem em tramitação há algum tempo. No último dia 8 do mês passado, ou seja, em junho, o CTA, que é o Corpo Técnico de Assessoramento do Conselho, enviou à Secretaria de Cultura uma série de diligências que precisavam e precisam ser feitas para que o processo da Fábrica de Cultura... Nós fizemos... nos últimos meses, 2 apresentações a respeito, uma do pré-projeto, a outra de um projeto da Fábrica de Cultura. E nesses debates, nessas apresentações, nossos conselheiros suscitaram uma série de recomendações e de advertências que precisavam ser feitas, sob pena de que, não sendo contempladas, o processo da fábrica ficaria parado, infelizmente. Tá? O que acontece é que, entre a realização desse trâmite do processo administrativo, a prefeitura entrou na Casa da Cultura e começou a fazer a derribada de parte do mobiliário e tudo mais. Eu aqui não quero adentrar no ponto referente à questão da estrutura, né, da Casa da Cultura, porque se foi alterada ou não, isso daí é de competência do Compac. É o pleno do Compac, são os conselheiros do seu colegiado que tem que decidir. O que não foi observado, e aí houve a necessidade, e eu digo mais, é a imprescindibilidade do Compac agir e fazer valer o seu poder de polícia, que é bom que fique claro que o Compac, embora não esteja escrito, é poder implícito para poder embargar obras desse tipo, porque não teve autorização. Se é um patrimônio histórico, é um patrimônio tombado, diga-se de passagem, ali desde 2013, é necessário que o Compac autorize toda e qualquer intervenção, né? Independente da gradação dela, seja mínima ou máxima, o Compac tem que autorizar. Não autorizando é ilegal a forma como foi executado o ato. Então, para que pudesse valer as prerrogativas outorgadas ao Conselho, foi necessário os embargos para um freio de arrumação, é assim que eu digo, um freio de arrumação na casa, e nós voltarmos à discussão do projeto da fábrica, dizendo, olha, tem uma série de recomendações que já foram feitas aí. E, digo mais, antes da votação da fábrica, é preciso que seja votado o tombamento definitivo da Casa da Cultura. Isso foi uma demanda minha. Eu, como presidente, coloquei e falei, a fábrica não irá ser votada. Não irá ser votada enquanto nós não definirmos as diretrizes do tombamento em definitivo da Casa de Cultura. Qual que é a diferença aí, Lucas? O Lars aqui, eu vou perguntar para vocês, desses 2 patrimônios aí, a Casa da Cultura, que é um espaço público, e a Grishow. Porque a Grishow vai mais rápido. Agora parece que o da Casa da Cultura é um pouco mais lento. É mais difícil, será, professor, aprovar a Casa da Cultura? Tem muitas minúcias ali, muitos detalhes. Por isso que essa demora de 10 anos? Olha, eu prefiro dizer o seguinte, que essa história de levar o projeto Fábrica de Cultura 4.0 lá para a Casa da Cultura, não apareceu esse ano, Sardinha. Isso aí já vem sendo fomentado, articulado, falado, já tem algum tempo, né? Então veja que a própria prefeitura cria dificuldades, cria uma série de problemas, né?
em relação aos processos de tombamento. Então, observe bem, às vezes a gente fica muito assim, pensando que o processo de tombamento interfere muito na questão aí do domínio privado, dos bens, né? Agora, se a própria prefeitura não respeita, né, o tombamento, mesmo que provisório, dos seus próprios bens, como é que vai exigir do privado, né? Então você começa a pensar por aí, quer dizer, a demora de se resolver o tombamento definitivo lá da Casa da Cultura, isso aí me parece, eu não tenho informações de dentro, né? Mas me parece que deve ter sido alguma coisa de dificuldades da parte da prefeitura. Talvez o Lucas possa dar detalhes melhores a respeito dessa demora, né? Eu vou passar para o Lucas, mas antes, até para esclarecer, eu convidei também aqui a secretária Isabela Pessotti para participar do programa. Ela já esteve aqui em outros momentos e ela passou, né, que está numa agenda em São Paulo, numa atividade que chama Cria São Paulo, né, que são cidades criativas para trazer recursos. Então não tem como ela participar. Mas também falei com o Pedro Leão, que não tem como participar, porque está também em outra atividade, mas ele me passou o Thiago Rodrigues, que eu tinha conversado com ele ontem, e ele falou que estava aguardando a resposta do Júnior da secretaria para ver a participação. Mandei a mensagem para ele 11h30, ele leu, falei, ó, gravação às 14h, e até agora não tive resposta aí da Secretaria Municipal da Cultura da parte de quem deveria encaminhar o representante. Então, tá aqui o espaço também, né, reservado para a Secretaria Municipal da Cultura, como sempre esteve, para também trazer maiores esclarecimentos. Não dá para falar dessas questões de cultura sem estar falando da política, né? Esse é o jeito PSDB de fazer política, esse é o jeito PSDB de governar, né? Então você tem, por exemplo, esse projeto Fábrica de Cultura 4.0, que já tem algumas unidades ali na região metropolitana de São Paulo, né? Eu não vou nem entrar muito nos pormenores, se está funcionando bem. Imagino que esteja funcionando bem, está atendendo bem. Agora, tive fazendo uma pesquisa rápida. Essas unidades das fábricas de cultura, na região onde elas já estão funcionando, elas foram instaladas em regiões de periferia das cidades. Não foi em região de centro da cidade, nem em regiões como aqui o Morro de São Bento. Então essa questão que o Lucas está levantando procede muito, né? E aí você vê que história é essa de instalar, por exemplo, um projeto dessa envergadura, e é bom que se diga que é um projeto cultural terceirizado, né? Está sendo contratada uma empresa para oferecer os serviços dentro lá da Casa da Cultura. Como, aliás, outras atividades, outros projetos culturais do governo estadual, já aconteceu essa terceirização, né? Aí você percebe que há uma mentalidade, há uma visão diferente da própria cultura que permeia tudo isso. Você se lembra, Sardinha, o projeto Pontos de Cultura Exatamente. E Pontão de Cultura? Você se lembra, por exemplo, o projeto Céu das Artes, que temos uma unidade dele instalado aqui lá no Ribeirão Verde? Regiões periféricas é que receberam esses projetos de cultura durante os governos Lula e Dilma. Agora o PSDB não, ele não quer apoiar a população na sua formulação cultural. Porque as comunidades, os bairros, a periferia, os movimentos sociais, eles têm a sua cultura. O Estado tem que vir apoiar o que eles estão oferecendo. Não simplesmente essa história de levar a cultura. E pior agora, né? Instala, por exemplo, um projeto desse no Morro de São Bento, como disse bem o Lucas, de difícil acesso. Como é que vai garantir a participação das pessoas, né, que moram aí na periferia da cidade? Por que esses projetos não são instalados lá na periferia? Inclusive reconhecendo e fomentando a produção cultural tão rica que já existe lá. Não, e temos centros culturais aqui praticamente ociosos, né? Tem Sim. o Centro Cultural no Quintino 2, tem algumas atividades, tem Sim. Estação Barracão e vários outros, né? Que Centros foram fomentados na época dos pontos de Isso, né? cultura. Muito bem. Teve né? o Pontão, que é o Sim. GT, o senhor fez parte. Teve, eu acho que 15 pontos de cultura aqui, Foram né? 10 pontos de cultura e um pontão de cultura, Sardinha. Eu lembro muito bem. Uma verba aí que me parece de quase 2 milhões de reais, convênio entre a prefeitura e o governo. as entidades, né? Não havia dinheiro. Prefeitura e Ministério da Cultura. E aí a prefeitura repassar para as entidades. Né? Exatamente. Isso. Agora, aí, outro ponto que o Lucas está levantando aí, quer dizer, a questão da identidade cultural. Você acaba não tendo um projeto de cultura para a cidade. E a falta de gestão aí é total. Quer dizer, você tem o desmonte da Secretaria da Cultura, que está acontecendo principalmente nessa gestão, isso tem que ficar muito claro,
né? São funcionários que se aposentam e não são repostos, enfim, é todo um processo ali de sucateamento, de esvaziamento, e aí o que a secretaria faz? Ela começa a dizer que está fazendo com o chapéu dos outros, né? Então vem aí, por exemplo, Lei Aldir Blanc, a verba não foi daqui, a verba foi do governo federal. Aí vem, por exemplo, agora a Fábrica de Cultura, isso é verba do governo do Estado. Exato. Então você percebe, assim, é fazer gentileza com o chapéu dos outros e falar que está fazendo. Né? É só a gente ver o orçamento dedicado na LDO para o município. Né? É o menor dos últimos anos. É o menor de toda a história de Ribeirão Preto, exato. Esse orçamento que está sendo aplicado na cultura esse ano. E essa gestão, inclusive, ameaçou até fechar a secretaria, né? Foi devido à ação do movimento social. O Sardinha, eu sempre lembro disso, né? Olha, na primeira gestão do prefeito Nogueira, entre a eleição e a posse, quando se articulava ali as indicações dos nomes para ocupar as secretarias, era voz corrente que a Secretaria da Cultura seria extinta ou seria integrada a outras secretarias. Acho que era educação, não lembro. Educação, turismo, não sei. Turismo. Que, aliás, acabou acontecendo agora, sem discussão nenhuma com a sociedade também, né? Essa reunião das duas secretarias de uma só. Então, já naquela época, só não aconteceu a extinção pura e simples da Secretaria da Cultura ou a integração com outra secretaria, porque houve resistência, houve críticas da parte dos movimentos culturais, dos artistas, né? Dos agentes culturais da cidade, só por isso. Mas é importante que nós possamos dizer aqui a todos e a todas que nos acompanham de que os fins podem até ser bons, podem até ser honestos, porém é preciso que respeitemos os meios. É esse que é o detalhe. O que precisa ser dito é isso. O Compaq não autorizou. Se não autorizou, não pode mexer. Por que eu entendo que nós não podemos voltar à fábrica antes de fazer o tombamento definitivo? Porque sem as regras da proteção e como ela será feita, do que tem, ou o que tem na Casa da Cultura, o prédio, as adjacências, patrimônio material, e o que precisa ser feito para fazer a proteção. Se amanhã ou depois alguém venha assumir um projeto ali, saia, e não fique afixado isso antes, como que nós iremos depois responsabilizar? Não tem como. Eu não vou permitir que ninguém responda por prevaricação, por estar sabendo de um fato e não reportar às autoridades e não agir para poder embargar a obra. Outra coisa, eu só queria voltar um pouquinho atrás e dizer ao professor Laje o seguinte: nós não estamos falando em terceirização, professor. Eu entendo que nesse momento é quarteirização, porque a Secretaria da Cultura está transferindo, não vou falar que transferiu, está transferindo a gestão da cultura para o governo de São Paulo e este para Catavento. Exato. Então seria uma quarteirização do serviço. O que eu estou dizendo é o seguinte: sociedade civil, população, levante-se, olha o que está acontecendo. É isso que vocês querem? Que um terceiro venha de fora assumir a gestão da sua cultura? É isso? Porque na prática, o resultado final é esse que está acontecendo, que irá acontecer. Se não fosse o conselho, né, professor, essa ação, com toda certeza, teria ali problema com relação a essa construção, que eu estou vendo que é até ilegal. Não sei se o senhor pensa dessa forma. Ô Sardinha, completamente legal, a prefeitura não está atendendo aos requisitos exigidos pela lei, pela legislação, né, para poder fazer aquela obra de reforma. Eu acho que o Lucas colocou isso muito bem. Eu só teria que acrescentar, ô Sardinha, que a lambança é bem maior, né, porque com essa história da parte da administração da Secretaria da Cultura, a parte burocrática dela, sair lá da Casa da Cultura, onde funcionava, para poder se operacionalizar essa reforma, ela teve que ir para outro lugar. E foi para onde? Ela foi justamente para o Centro Cultural Palace, que pela lei também, né, tanto o regimento interno do Centro Cultural Palace, que foi aprovado na primeira gestão da prefeita Darcy Vera por decreto, depois a lei que permitiu a permuta daquele prédio do antigo hotel, né, com a cervejaria Antártica. Essa legislação toda já prevê que vai funcionar naquele espaço apenas atividades culturais. Proibido qualquer instalação ali de organismos administrativos da prefeitura. E o que a secretaria faz agora? Se transfere com seus funcionários, com seus documentos, com seus equipamentos para o Centro Cultural Palace. E isso é uma coisa que já vem sendo fomentada há muito tempo, há muitos anos até, né? Temos ações aí de até 8, 10 anos atrás para poder impedir
que aquele espaço do Centro Cultural Palace seja ocupado por essa estrutura administrativa de qualquer secretaria, seja a Secretaria da Cultura, Secretaria de Turismo, como já funcionou ali, né? E agora simplesmente, depois da recusa, aí já não é tanto o CONPAC, a própria, né, Secretaria de Cultura, né? Depois da Secretaria de Cultura, que acompanha mais para e passo ali as atividades do Palace, depois do Conselho de Políticas Culturais do município negar a instalação ali da Secretaria da Cultura, e tem documento da própria secretária Isabela Pessotti, né, em processo que está correndo na promotoria, dizendo que a Secretaria de Cultura não se transferiria para o Palace porque o Conselho de Cultura não autorizou. E ela simplesmente desconsidera isso, passa por cima de tudo e leva funcionários, equipamentos, documentos lá para a Secretaria, para o Centro Cultural Palace, né? Descumprindo também aí a lei. Quer então, dizer, mais uma vez. Hoje, dia 21 de julho, a Secretaria de Cultura está no Palace. Sim, se você quiser falar com a Secretária de Cultura, você tem que ir no Palace. Ela deve estar atendendo lá, porque tem uma sala lá. E que, de fato, deveria funcionar. As oficinas, deveriam funcionar atividades para o público, para, né, a população de Ribeirão. Ali é exclusivo. Para isso. Para isso. A isso está na lei. Utilizar. E é literal dizendo que fica vetada a instalação ali de qualquer sistema administrativo da prefeitura. Isso é literal, é explícito na lei. Muito obrigado, Lucas. Um grande abraço. Parabéns pelo seu trabalho e a todos ali do CONPAC. E quem tem a ganhar a cidade pela abnegação e pelo amor que vocês têm pela memória e pela história dessa cidade. Nós estamos trabalhando para que a memória de Ribeirão Preto, a sua história, principalmente dentro da sua macro-região, seja respeitada e seja, de fato, historicizada. Era isso que eu queria dizer aqui nesse programa. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui e sempre que precisarem estarei à disposição. Tá bom, Sardinha. Só tenho a agradecer mesmo aí, né, a participação aqui no Ribeirão em Movimento. E, de fato, você lembrou bem, nós temos aí o Conexões Ribeirão pelo YouTube, né, um programa semanal. Ele vai ao ar toda quarta-feira aí pelas redes sociais, localiza a gente lá, né? Tem o nosso blog também, onde você encontra os programas já veiculados, é o www.professorlages.com.br, né? É um prazer tê-los ali acompanhando aí a nossa produção. Meu agradecimento mais uma vez pela sua participação e conte com o nosso programa.